Opa, cê tá bom? Vamos pensar uns trem muito doido? Que a provocação de hoje é sobre esse novo ciclo de agentes públicos que a gente está vendo acontecer. Estamos acompanhando essa transição e dá para se perceber uma certa carga estética, uma espécie de encosto estético nesses novos agentes. Assim como todas as dificuldades dessa passagem de bastão, porque obviamente se tem novos agentes, obviamente que também tem antigos agentes. E o que a gente está vendo é um certo dilema entre como e quando será passado esse bastão para a próxima geração. E óbvio, a gente está falando de políticos, a gente está falando de guerra de poder, de manutenção de poder. E mesmo sendo agentes da própria base, da própria vertente ali do polo religioso, se acredita esses novos agentes a pecha de traição. Eles já começaram como uma espécie de traidores da causa. E eu vou estar analisando essa possível traição, obviamente pela perspectiva do conceito de traição, para afirmar que qualquer pessoa que olhe, sei lá, para um Boulos que já foi chamado de covarde e omisso, pro Nicolas que está sendo chamado de traidor e oportunista, que se você acha que eles são isso é porque você é burro, porque não faz nem muito sentido. Se você pega o conceito básico de traição dentro da sociedade, se dá ao exemplo de uma pessoa que recebe algo para auxiliar em uma causa e abandona no meio do caminho, ou seja, ela quebra o acordo, ela não se importa em deixar pessoas na mão no meio de uma execução. Eu estou fazendo algo, essa pessoa simplesmente saiu, ela traiu a minha causa, ela ignorou os valores que a minha causa possa ter, no caso. E o que a gente vem vendo é uma espécie de dualidade nesse conceito de traição, porque esses agentes eles estão traindo o que necessariamente? Porque se pede companheirismo no lugar de moralidade. Então, assim, eu estou traindo o Bolsonaro ou eu estou traindo a moralidade conservadora? Porque fica meio dúbio onde o herói da fé acaba se tornando mais valioso do que a terra prometida em questão. Você pega aí o conservadorismo e a tentativa de uma certa gnose de evolução para uma espécie de paraíso na terra. Então, a moralidade cristã é menos importante que o Bolsonaro, porque o que a gente está vendo é uma espécie de inversão de valores. Na tentativa de se manter no poder, uma série de políticos mais velhos estão forçando os agentes mais novos a abdicarem desse rebrand de imagem, dessa troca de imagem, como eu posso exemplificar melhor, essa descontaminação estética, porque veja, esses moleques, esses caras mais novos, eles estão recebendo toda a desgraça, toda a raiva, ódio, ressentimento, todo o preconceito que a estética dele acumulou durante, sei lá, os últimos 12 anos, por exemplo. Então esses agentes, eles não têm o direito de se desvincular de todo esse preconceito para manter uma ajuda a um grande líder velho que está vendo que uma nova geração está chegando e que o tempo dele está acabando. Então, assim, esse instinto de proteção que normalmente grandes líderes, grandes heróis da fé dessas religiões de Estado, quando eles veem que eu já não consigo mais despertar nas pessoas um certo clamor, uma certa paixão, eu começo a balançar algumas bandeiras. Olha, aqui estou comprometido com tal causa, eu não sou mais importante que a causa, quando na verdade é só um jeito puritano de sinalizar alguma coisa, porque todo político sabe que as bases militantes de ambos os polos religiosos, tanto a direita quanto a esquerda,
já estão corrompidos. As pessoas, elas querem um paraíso, elas querem uma terra prometida, só que na cabeça delas o herói da fé, o sacerdote da fé é mais importante do que a terra prometida. O Bolsonaro, o Lula, o Ciro é mais importante do que a causa em si. Acho que até os próprios partidos estão percebendo isso quando você vê algumas medidas para tentar travar alguns delegados de bolha social que ficaram mais famosinhos de se candidatarem. Porque o pessoal entendeu que a base militante, ela prefere muito mais alguém famoso que desperte suas passionalidades do que a própria causa. Assim, não existe causa. A causa é só um valor agregado na imagem dos heróis da fé aí, dos grandes ídolos. Então, assim, é uma situação que a gente está no meio de uma transição e o pessoal está muito mais preocupado numa espécie de manutenção de poder, de manutenção da ordem, do que necessariamente dar um certo apoio, dar um certo gás nessa nova geração. Que seria até um pouco mais lógico da parte deles. Obviamente, não dá para tu esperar muita lógica de agente público, mas o básico a gente espera de um ser humano minimamente lógico. E obviamente, o canal não é sobre defesa política. Estou aqui fazendo uma análise porque eu acredito que, independente de qualquer coisa, vai haver a manutenção de todos os cacuetes, de toda a desgraceira que os agentes fazem na vida das pessoas, vai continuar e talvez até evolua para uma desgraça maior. Eu sinceramente eu não acredito que o Estado possa evoluir com os agentes públicos e com esse estilo de ordenamento que ele se propõe. Para quem ainda acredita que agentes públicos, que as religiões do Estado vão conseguir resolver alguma coisa, eu só posso dar risada, porque essa pessoa ela vai encontrar dois dilemas. Ou ela vai torcer para que bons agentes corrompidos a ajudem, ou maus agentes corrompidos, porque é o que sobra. Ou tu vai aceitar um cinismo e uma elasticidade moral e ética que ainda vai fazer alguma sinalização para a causa religiosa, ou tu vai pegar um maluco que tá lá só pelo dinheiro mesmo. Pega aí o pessoal do Centrão, que é dinheiro e poder. Ah, eu sou de esquerda, eu sou de direita. Bom, beleza, vai me dar dinheiro? Se não, então sai daqui. Então fica nisso. E o ciclo vai girar, e por conta dessa base que já foi corrompida, que já se perdeu o sentido da causa há muito tempo, essa nova geração já vai chegar corrompida, vai aceitar essa manutenção de ordem, e a questão da coisa em si é o quão pesado vai ser a pressão dos velhos agentes para passagem de bastão. E para mim é bem óbvio que essa passagem de bastão vai ser complexa pelo fato de que a potência de violência que foi cometida nos últimos 12 anos foi bem acima da média. Veja, a gente tem uma democracia pluripartidária, ou seja, o Brasil tem várias terras prometidas sendo construídas ao mesmo tempo. Só que o entendimento de terra prometida ganhou um conceito predatório, onde para minha religião administrativa vencer, eu tenho que desmontar, tenho que destruir acúmulos de outra religião. Ou seja, o polo da direita chega no poder, desmonta coisas que a esquerda fez. A esquerda volta para o poder, desmonta coisas que a direita fez. E esse ciclo meio que não tem fim e vira meio que uma democracia de soma zero, onde para mim chegar onde eu quero, eu tenho que destruir o meu adversário. E essa bestialização que a política veio tomando nos últimos anos acabou gerando aí, acredito que você tenha percebido, essa histeria de exclusividade. Só pode ter
o meu partido no país, só pode ter a minha causa. Qualquer coisa que não for a minha causa, ela tem que ser exterminada. Então, assim, a gente passa de políticas que vão se basear em ideias e ideais de construir coisas, de acumular coisas de acordo com um conjunto de ideias, para extermínio de adversário. A gente vê essa tentativa de gerar uma unidade ideológica como uma espécie de bandeira. Olha, eu sou tal coisa, se você não tá aqui ferrenhamente comigo, você é um traidor. Assim, acho que é bem óbvio que é só para dar uma reduzida no dano, porque esses velhos agentes sabem que o que eles fizeram para outras religiões, para outros agentes mais velhos, será cobrado. Então, vou botar aqui esses para-choques, esses moleque novo vão ficar de para-choque, tomando pancada, assim eu consigo me livrar de tudo que eu fiz no passado. O problema é que essa conta sempre chega e a gente já tá vendo que ela começou a chegar para muita gente. Essa trilha de violência que os agentes públicos cometeram, os abusos democráticos, eles vão, uma hora essa conta vai chegar, já tá chegando, e quando chegar, esses agentes públicos simplesmente vão ser exterminados. Não existe muito para onde eles correrem, porque vai acontecer caça às bruxas. A gente já tá vendo o início, as primeiras bruxas sendo queimadas em praça pública. E historicamente, as forças predominantes do país são servidores públicos, carreiristas e políticos do Centrão. O Centrão, ele não tá preocupado. A direita tá atacando a esquerda tá atacando a direita, os dois polos se matando. O Centrão tá bem tranquilo e ele não vai interferir. Tipo assim, a gente tá vendo uma briga minoritária. Direita e esquerda é praticamente um grupo minoritário nessa escala de poder. Então, essa passagem de bastão rancorosa que está sendo proposta é porque, assim, as pessoas entendem que se o seu nível de poder político baixar, tu vai ser a próxima bruxa queimada em praça pública. Então, assim, o que sobra vai ser o Centrão fazendo aquela velha sinalização de virtude. Não, veja bem, não podemos ser extremistas, temos que acabar com o extremismo. Os novos agentes sendo apedrejados pelos dois lados, que fica uma coisa até um pouco engraçada, porque tá se iniciando um novo ciclo. Esses caras deveriam estar sendo preparados para liderarem grandes ideais, só que estão tomando pedrada de aliados e tomando pedrada dos seus próprios inimigos. Assim, é uma loucura. As pessoas têm uma certa dificuldade de entender que a vida é um ciclo, que o amanhã sempre vai chegar, sempre haverá futuro, que nós somos apenas aí grãos de areia na linha do tempo. Não sei nem se acho que grão de areia ainda é muito grande ainda, é uma escala muito grande, talvez átomos na linha do tempo, e que, cara, não adianta ficar tentando remediar a desgraça que tu plantou. Tu vai ter que colher o que tu plantou. Se tu plantou desgraça, se tu plantou violência, se tu plantou abandono de aliados, você vai ter que colher. O que a gente está vendo na política, além de o porquê que eu acredito que, independente de qualquer coisa, o futuro sempre será uma desgraça maior, a gente está vendo que, cara, é um ambiente onde os fenômenos, os efeitos desse ambiente faz com que as pessoas, mesmo se elas sejam novas pessoas nesse ambiente, que elas já cheguem e já afundem na lama, já afundem na merda. Não tem muito o que fazer. Se simplesmente deixassem as coisas acontecerem de maneira mais simples, sem tanta guerra, usando lógica, a gente ainda teria aí uma certa projeção de melhora. Para quem ainda acredita que algum ideal, algum agente público vai fazer algo, a única coisa que dá para falar é, cara, amar é deixar ir. Tem que deixar se ferrar mesmo. Se cometeu violência, se meteu louco aí, cara, você tem que escolher
o que tu quer. Tu quer uma causa ou tu quer um herói? Porque aí a gente entra numa espécie de paradoxo. Eu paro o meu projeto de Terra Prometida para lutar por um herói que quer ir para a Terra Prometida. É o que eu falei no início. A causa inicial é a Terra Prometida. Se alguém se perdeu no meio do caminho, de duas uma. Ou tu para de ir para a Terra Prometida, ou tu salva alguém que se perdeu e que normalmente quis se perder. Porque aí você começou uma nova causa, que é abraçar a causa de quem se desvirtuou do seu caminho. O que, na minha opinião, é uma grande perca de tempo. Por isso que eu falo, se você ainda acredita em agentes públicos, boa sorte, porque o futuro vai ser tenso. E para fechar a provocação, fica o conselho para não se afundar ainda mais nessa ideia de guerra que essa transição está propondo, essa sinalização de conexão. Se me prenderem, prende a todos. Se me gerar dano, todo mundo vai sofrer. Cara, se tu realmente acredita nisso, se tu conhece alguém que acredita nisso, pelo amor de Deus, cara, só ignora, porque vai acontecer dessa tentativa de equiparar as besteiras que o agente fez com a população. Então, a população, os indivíduos normalmente pagam a conta independente de qualquer coisa. Só eu evitaria no caso, receber essa herança maldita. É como eu disse, amar é deixar ir. Se a pessoa fez merda, deixa a pessoa pagar pelas merdas que fez. Pra quem tem um propósito, pra quem tem um ideal, é muito doido essa ideia de querer se acabar abraçado com a pessoa que só fez merda. Porque no fim é só uma sinalização para tomar menos pancada. O político sabe que quando o crédito social dele reduz, que a potência política dele reduz, ele vai ser exterminado e não tem o que fazer. Então, essa tentativa de usar o humor do espírito social não tem nada de virtuoso, nada de moral nisso. O espírito social, ele analisa a tangência do conceito com a realidade. Então, se determinado conceito é utilizado e ele desempenha bem dentro da sociedade, vai se criar uma espécie de consenso ambiental que determinado conceito é o conceito certo. O que a gente está vendo não é um uso do conceito do espírito social. Tanto os polos à esquerda e à direita, eles projetaram um conceito de realidade que é inexistente. Independente de qual lado você esteja, saiba que é inexistente e que vai ser rejeitado. Aí tem que se analisar qual que é o grau de rejeição. Mas o que a gente está vendo é o espírito social rechaçando essas visões de mundo. Já tem aí algumas pesquisas que mais de 40% da população não quer nem direita nem esquerda. Então, assim, não alimentar essa guerra de transição é quase que um dever moral para todo mundo, independente. No meu caso, para mim, eu tô pouco me fudendo. Eu acredito que o Brasil vai acabar em 2028. Para mim, isso aí é só descobrir quais vão ser os palhaços que vão tentar roubar o resto de recursos que eu tenho. Mas esse cenário político, essa agitação tentando transformar em um cenário de guerra, isso aí é só uma besteira. No fim, é só um monte de marginalizado, desesperado, sem perceber, sem pensar que, independente do político, independente do partido, a pessoa continua sem poder andar na rua, sem ser roubada, poder de compra derretido, a maioria endividado com juros estourando, porque os bancos do Brasil não só imprimem dinheiro, mas também distorcem a balança de juros. Vai continuar com o Estado tirando 50% do salário para pagar benefício, e dos 50% que sobra, 50% acaba sendo de imposto. Ou seja, o Estado, independente de qual agente político, vai continuar roubando 75% dos recursos da população. E é óbvio, isso é só mais um ritual de manutenção dessa ordem fecal
novos agentes, a gente tá vendo o porquê toda essa merda acontecer. Eu acho até que é interessante que essa transição aconteça dentro de uma perspectiva online, já com rede social, para se analisar bem, porque a gente analisa, a gente está vendo que não tem incentivo para esses novos agentes serem minimamente éticos e morais, porque os velhos agentes vão forçar eles a aceitarem e a passarem pano para a violência cometida pelos seus antecessores, e a própria base do movimento ela é corrompida o bastante para exigir corrupção daqueles que a representam. Então, assim, é impossível que a gente não veja só mais uma meia dúzia de corruptos fazendo alguma coisa nas estruturas do Estado. Obviamente, toda provocação é uma revolta de Atlas. Retire crédito desse sistema desgraçado. Fica aí de conselho: manter o caráter é melhor do que manter a guerra. Se tu acredita em uma ideia de mundo, acredite na ideia de mundo, não acredite em quem tenta executar essa ideia, porque a pessoa que está tentando executar a ideia não é a ideia e possivelmente vai fazer alguma merda. Então não descarte a sua visão de mundo, descarte pessoas que fazem merda. Não seja crédito moral de vagabundo, não seja crédito moral de maluco, beleza? Então essa é a provocação de hoje. Se te trouxe alguma reflexão, tu já vem, se inscreve no canal, deixa aquele likezão, compartilha aí com seu amigo que é maluco e escolha alguma outra provocação aqui que tá bem legal e pode te trazer algumas novas reflexões, beleza? Então fique com Deus, até a próxima provocação, um forte abraço.